Queridos, glória a Deus, que alegria estar com vocês aqui essa noite, glória a Deus. Amanhã faz 15 dias que minha bebezinha nasceu, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, pela vida da pequena Eva. Cantaram isso uma vez aí, né, pequena Eva? Agora quem vai cantar sou eu lá em casa, só que a letra é diferente. Amém. Eva chegou num momento muito especial para nós. Fernanda está assistindo online. E Eva significa vida. E é isso que nós queremos viver nesse tempo. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida. Amém? Vida. Eva Laís. Porque Eva também ela veio em um momento muito especial, um momento profético. Laís significa leoa. E Deus nos deu esse nome, Laís, no dia das primícias. No dia 1º de janeiro aqui desse ano, e Deus tem ministrado muito no nosso coração, amém? Glória a Deus. Queridos, estamos no mês, fluindo nos dons do Espírito Santo. A gente está com o bando da conferência aqui, já está com saudade, né? Foi muito intenso, foi poderoso, foram dias especiais, realmente o Senhor nos marcou, e esse mês nós temos falado sobre fluir nos dons do Espírito, e eu quero falar sobre isso, irmãos. Não faz sentido nenhum você viver uma vida cristã sem fluir no Espírito. Não faz sentido nós passarmos por uma conferência como essa, conferência do sobrenatural, e nós vimos grandes coisas nesse lugar, verdade ou não? Se você ousou subir aquelas escadas e passar pelo quartinho profético lá em cima, eu duvido que você desceu sem ter tido uma experiência com o Senhor. O Espírito Santo, Ele paira sobre nós, Ele está sobre nós. Quantas palavras proféticas têm sido liberadas sobre esse altar? E quantas palavras proféticas foram confirmadas nesses dias? O Espírito de Deus está sobre nós. Amém? Não faz sentido nenhum você viver uma vida normal, apática. Você precisa fluir no Espírito Santo. Amém? E eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo aqui em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, eu quero ler diretamente o verso 18. Lucas 4, 18. Teremos a projeção aqui. Lucas 4, 18. Olha o que Jesus está falando. Jesus está pregando um sermão. Jesus, ele nasce em Nazaré. Só que Jesus não nasce em Nazaré. Jesus nasce em Belém. José e Maria, eles eram de Nazaré. E aí, por causa que você já conhece, houve um censo. Jesus, na barriga de Maria, eles vão até Belém. Por causa do censo, eles precisavam viajar, cada um para a sua tribo, cada um para a sua cidade. E aí, nessa viagem, nasce Jesus. Jesus nasce em Belém, que pertencia a Judá. Porque estava escrito que o Messias viria de Belém, de Judá. E logo depois que Jesus nasce, há uma perseguição. Logo depois que Jesus nasce, há um levante do inferno para destruir a promessa de Deus. Queridos, eu quero te dizer, toda vez que você recebe algo de Deus, os opositores irão se levantar para destruir aquilo que você recebeu. Nesse final de semana, nós recebemos tantas palavras, nós recebemos confirmações. Eu quero te dizer, os opositores irão se levantar para destruir a tua fé, para abalar a tua vida. 2 dias depois que Eva nasceu, estávamos lá em casa, ela nasce na quarta, quinta e sexta no hospital, voltamos para casa sexta. No segundo dia que nós estávamos em casa, eu vi a minha filhinha morta nos meus braços. Liguei para o pastor Neto, domingo, eu estava organizando para ir para o culto da Fraga, ela engasgou, e eu vi a minha filhinha morta. E no desespero, eu vi uma frase que dizia: aquilo que você chama vida, eu declaro morte. E ficamos quase que 1 hora, 2 horas nessa guerra espiritual, nessa afronta. Fomos para o hospital da criança, depois fomos para a Santa Emília. Eu saí da Santa Emília com ela nos braços, correndo para Bambinos, orando, intercedendo. Eu quero te dizer, toda vez que você recebe algo de Deus, os opositores irão se levantar para destruir o que você recebeu. Jesus, ele nasce. Logo depois que Jesus nasceu, Herodes, ele envia uma equipe
uma equipe do inferno para destruir todas as crianças abaixo de 2 anos. Ele não sabia quem era o Messias, então ele manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo. E aí José e Maria fogem para o Egito, eles ficam lá 2 anos, depois eles retornam, eles vão para Nazaré. Jesus, ele cresce em Nazaré. Depois que Jesus cresce, nós não sabemos exatamente quando ou porquê, mas a Bíblia fala que Jesus, ele muda de Nazaré para as margens da Galileia, as margens do mar da Galileia. Jesus, ele faz o seu primeiro milagre em Caná, que estava à margens da Galileia. Jesus, ele vivia sempre em Cesareia, que estava à margem da Galileia. Mas antes de Jesus fazer o seu primeiro milagre, ele já tinha discípulos, porque quando João 2 fala que Jesus transformou a água em vinho, os seus discípulos já estavam com ele. Aí Jesus muda. Depois que Jesus muda para a região da Galileia, Jesus estava pregando. E a fama de Jesus começa. Jesus entrava nas sinagogas e ele pregava. E aqui no capítulo 4 de Lucas, Jesus, ele foi convidado pelos líderes, pelos sacerdotes de Nazaré, para pregar em Nazaré. Anos depois, provavelmente os líderes, os sacerdotes daquela sinagoga, eles ouvem falar da fama de Jesus e falam: poxa, olha, esse menino cresceu aqui com a gente, jogava bola aqui na esquina. É o filho de José ali que fazia aquela cadeira, aqueles móveis. Vamos chamar ele. Ele se tornou um cara cheio de sabedoria. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. E na primeira mensagem, literalmente a primeira mensagem de Jesus, olha o que Jesus diz. Lucas 4, 18 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. 20. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Verso 21. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabei de ouvir. Querido, Jesus, ele prega a mensagem. Ele não somente prega a mensagem, que era explícita, dizendo quem ele era o Messias, como ele senta numa cadeira. Na sinagoga, toda sinagoga judaica, ela é uma representação do templo. Primeiro templo construído por Salomão, segundo templo construído pelos judeus pós-exílio e reformado por Herodes. Tanto o primeiro como o segundo templo, eles tinham um grande trono, uma cadeira no centro, e essa cadeira simbolizava a presença do Messias que haveria de vir. Todo judeu acreditava, desde o princípio, quando Salomão construiu o templo, havia uma promessa, uma palavra entre eles, que dizia: quando o Messias vier, ele vai sentar nesse trono para governar. Então toda a sinagoga era uma réplica do templo, do grande templo. As sinagogas eram pequenos templos espalhados nas cidades menores, nas circunvizinhas, ou até mesmo em outros países. Mas todas as sinagogas tinham uma cadeira. E essa cadeira é uma cadeira simbólica, que representava o trono que o Messias iria sentar. Então quando Jesus ele prega essa mensagem, ele fecha o livro. E antes dele pregar, quando ele lê essa passagem, ele fecha o livro. E antes dele pregar, ele senta na cadeira. E diz: hoje se cumpriu essa palavra. Jesus estava de maneira explícita e clara, dizendo: eu sou o Messias que havia de vir. Eu cheguei. Jesus, ele foi morto na cruz. E todos aqueles que mataram Jesus, mataram sabendo que ele era o Messias. Eles mataram com uma intenção: deixa-me ver o que é que vai acontecer. Eu quero te dizer, irmãos, que ninguém perece sem ter consciência do que está fazendo. Ninguém vai para o inferno de maneira inocente. Ninguém nega Cristo estando confuso. Eu quero te dizer, você que está aqui nessa noite, você tem uma escolha de dizer sim para Jesus ou dizer não para Jesus. E eu quero te dizer, você não dirá não sendo negado, sendo enganado. Você terá uma consciência, assim como os judeus, de maneira consciente, negaram Cristo. E ele dizia: eu sou o Messias. E eles crucificaram Jesus. Eu quero te dizer, até hoje, muitos estão negando Cristo de maneira consciente. Jesus, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
e Ele me ungiu. Eu quero te dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. O Espírito do Senhor Deus pairou sobre nós esses 4 dias aqui de conferência. O Espírito do Senhor Deus, Ele está nesse lugar. E quando você for para a sua casa, o Espírito do Senhor Deus, Ele vai contigo para a tua casa. Mas Ele quer mais. Ele quer mais do que pairar sobre a sua vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, está sobre mim, está sobre nós. Mas Ele quer mais, Ele quer te ungir. Ele quer morar dentro de você. E muitas pessoas dizem não ao Espírito Santo. De maneira consciente, elas dizem não ao Espírito Santo. Eles querem apenas que o Espírito Santo paire sobre elas. Eles querem apenas viver uma experiência na presença do Espírito Santo. Porque é legal. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo que se tornou uma moda, se tornou maneiro você dizer que é crente. Nós temos visto quantas pessoas no domingo, elas estão sem nada para fazer e elas decidem ir para a igreja, porque é legal, tem um som maneiro, tem uma luz bacana. Irmãos, decide além. O Espírito está sobre. O Espírito Santo de Deus, Ele paira sobre o mundo. Ele paira sobre todas as pessoas do mundo. Nesta hora, o Espírito Santo de Deus, Ele paira. A Bíblia fala, Jesus nos ensina que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que pairou sobre a sua vida em um determinado momento. E Ele te convenceu que aquela prática que você fazia não era correta. Ele te convenceu do pecado. Foi um determinado momento que o Espírito Santo veio sobre você, Ele estava sobre você, e Ele mexeu algo dentro de você, e você entendeu que existia um céu e um inferno. É o Espírito Santo que vem, em um determinado momento você se apaixona por Ele, e fala assim, eu decido me entregar a esse amor, eu não irei mais resistir ao Espírito Santo. E é possível resistir ao Espírito Santo? Sim, é possível resistir ao Espírito Santo. Hebreus 3, verso 11, é uma exortação. Diz assim, hoje se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como foi no dia da tentação no deserto. Ou seja, o homem ele tem o poder de endurecer o coração e de resistir ao Espírito que está sobre. O Espírito está sobre você, gerando vida, convencendo você do pecado, convencendo você do céu, do inferno, convencendo que você é filho, mas muitas vezes você resiste ao Espírito Santo. E quanto mais você resiste, o seu coração vai se fechando, e quanto mais você resiste, você vai fugindo dele. Mas eu quero te dizer, irmãos, nessa noite, receba uma porção da unção de Deus. Existe azeite fresco disponível para nós, nessa pós-conferência. Existe azeite fresco, e o azeite é importante, porque jamais haverá unção, se não houver o azeite. E o azeite é a presença do Espírito, que está em nosso meio. Amém? Amém? No Antigo Testamento, o sacerdote, ele precisava preparar esse azeite. Hoje nós não precisamos preparar o azeite, porque o azeite é o Espírito Santo. Mas o ritual, aquele preparo, aquele mecanismo de preparar o azeite nos ensina muito. Hoje nós não precisamos viver uma religião, um costume, uma regra para receber o Espírito Santo, mas aquele preparo nos ensina muito. E eu quero falar rapidamente sobre 4 passos para a extração do azeite. O que é o azeite? O azeite, ele é o fruto da azeitona. Essa azeitona que é tão simples para nós irmos no supermercado e comprarmos. Algumas vêm com caroço, outras vêm sem caroço. Alguns gostam, outros não. Eu amo azeitona. A unção, o óleo da unção, ela era produzida extraindo desse azeite. A primeira coisa que é necessário para a extração desse azeite era a separação das azeitonas.
A primeira coisa que aquela pessoa responsável fazia era ir até o local onde tinha as azeitonas, e eles precisavam arrancar os talos, arrancar as folhas e separar as azeitonas boas das azeitonas podres. Primeira coisa que nós aprendemos com isso, para ser ungido, para receber uma porção maior de Deus, para viver em intimidade com o Senhor, é entendermos que nós precisamos viver uma vida em separação com o mundo. Você não é igual a todo mundo, você é separado. Você precisa ter essa mentalidade. No hebraico, a palavra santidade significa separação. E no original hebraico, a palavra santidade se chama kadosh, significa cortado e tirado à parte. Irmãos, você precisa entender que você precisa ser cortado e ser separado à parte deste mundo. João capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, o meu pai, ele corta e lança fora. Mas todo ramo que estando em mim, ele produz fruto, o meu pai corta para que ele dê mais fruto. Eu quero te dizer, nós seremos cortados em uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, nós seremos cortados, mas você decide se você deseja ser cortado e lançado no fogo, ou você decide ser cortado para que você produza fruto, para que você seja ungido. Nós seremos cortados, esse é o desejo de Deus. Você precisa ser separado do mundo. E semana retrasada, estávamos no GE, e eu conversava com o pessoal no GE, e rolou um assunto sobre ser separado, sobre santidade. E foi engraçado que algumas pessoas, elas usam uma frase, a seguinte frase: pastor, eu sou maduro demais, eu sou maduro o suficiente para ouvir isso, para assistir isso e não pecar. Eu sou maduro o suficiente para ouvir, para andar neste meio, para sentar ali. Eu sou maduro demais. Eu já cheguei no nível de maturidade que eu posso fazer isso. Quero te dizer, irmãos, a fruta madura demais, ela cai e se torna uma fruta peca. Não seja maduro demais, seja uma fruta no ponto. Seja obediente. Salmo 119, verso 2, coloca por favor, Eric. Salmo 119, verso 2, fala sobre a santidade, e a santidade está ligada à obediência. Salmo 119, 2 diz: bem-aventurados que guardam seus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Irmãos, existe um testemunho para cumprir, existe uma vida para viver, e essa vida para viver é um testemunho. Em Apocalipse vai dizer: eles venceram pela palavra e pelo testemunho, pela palavra do sangue e pelo testemunho. Todos os discípulos de Jesus, eles são chamados mártires. Por quê? Porque eles se tornaram testemunhos, eles pagaram com a sua própria vida. Eu quero te dizer nessa noite, se você deseja ir além de ter o Espírito sobre e ser ungido, se você deseja ir além de ser um chamado e decidir ser um escolhido de Deus, você precisa começar a separar a sua vida com a vida do mundo. Existem coisas que estão lá que não condiz mais com a sua vida. Vocês estão me entendendo? Cortado para um propósito. No Antigo Testamento, o que representa a santidade ao Senhor são os nazireus. E nesses dias nós temos ouvido falar sobre os nazireus. Cantamos aqui os nazireus. O que é o nazireu? O nazireu era um homem ou uma mulher que era consagrado ao Senhor. Mas ele não era simplesmente consagrado de boca. Ele era consagrado e ele precisava viver segundo aquela vida, segundo aquela conduta, segundo aquela consagração. O nazireu, ele precisava, desde o dia da sua consagração até o último dia de vida, fazer 3 coisas. Ele não podia passar a navalha sobre a sua cabeça. Ele não podia beber bebida forte. E ele não podia ter contato com um animal morto. E quem representa o grande nazireu do Antigo Testamento? Sansão. Sansão,
Ele foi uma promessa de Deus. Você tem promessa de Deus? A sua promessa nunca vai ser cumprida enquanto você ficar de braços cruzados. A sua promessa vai se realizar, vai acontecer, vai chegar quando você responder e você decidir dar passos além, quando você for ungido de Deus. Sansão, foi uma promessa de Deus para o seu pai e para a sua mãe. Seu pai e sua mãe não podiam ter um filho, e o anjo aparece e diz: você vai ter um filho, e esse filho será consagrado ao Senhor, ele será nazireu desde a sua nascença. E vocês conhecem a história de Sansão, amém? Mas só que nós associamos a história de Sansão apenas com os cortes de cabelo. Quando Sansão cortou o cabelo, a sua força se foi, o Espírito Santo se foi. Não, aquilo foi o final. Antes do cabelo de Sansão ser cortado, Sansão já estava embriagado com a bebida forte. Antes do cabelo de Sansão ser cortado, ele já tinha tido contato com um animal morto, o leão. E no final, no terceiro passo, os seus cabelos foram cortados. Seja um nazireu. Decida ser consagrado ao Senhor. Decida não negociar, não fazer por parte. Decida ser completo, intencional. Decida ser completamente consagrado ao Senhor. E Deus está levantando homens e mulheres nesses dias com o coração voltado ao nazireu. Eu mesmo não vou mais passar a navalha no meu cabelo. Que dificuldade, hein, varão? Santidade ao Senhor, irmãos. É impossível vivermos uma vida de frutificação no Senhor sem santidade. Por que existem pessoas que estão anos dentro da igreja? O pastor Lipão falou sobre isso. A vida com Deus não quer dizer um tempo que você tem de igreja. Por que existem pessoas que estão tempos e anos dentro da igreja e elas não avançam, elas não crescem, elas não produzem fruto? Porque elas estão como Sansão, barganhando, brincando. Olha, isso aqui eu não faço. Cortar o cabelo eu não corto, mas eu não aguento ficar sem fazer isso aqui. O que é que você tem negociado? Seja intenso, seja completo. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu líder de Gé, você pode enganar até teu marido e a tua esposa, mas de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém engana, irmãos. Ele te conhece por completo. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, o seu verdadeiro eu está ali, ele está junto contigo, o Espírito de Deus está sobre ti. Ele está ali na tua cama, convencendo o seu coração a mudar de vida, a parar, a renunciar, a prosseguir, a avançar. É Ele, o Espírito de Deus que está sobre ti, desejando te conduzir a um novo nível. Primeiro passo é a separação, santidade, obediência ao Senhor. Segundo passo, essa fruta, ou azeitona, que é separada, as melhores azeitonas foram separadas e elas são colocadas num moinho. E é um processo de moagem. Pedras em formato de moinho vão rodando juntamente com água e vão moendo, vão dilacerando aquela fruta, aquela azeitona. Esse processo fala sobre um novo nível. Um nível de sentir a dor na carne, um nível de sentir e padecer pelo Evangelho. Esse nível, irmãos, é um nível que poucas pessoas decidem viver. É um nível que poucas pessoas decidem entrar. As pessoas não conseguem ter um coração pleno em Deus. Provérbios 3:5, coloca para favor, Eric. As pessoas não conseguem ter um total coração nesse processo. A irmã contou aqui o testemunho. Quão difícil é sofrermos a moagem de Deus, a moagem do Espírito. Provérbios 3:5 diz o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Nesse processo é difícil, porque a gente está penando, está sofrendo, e a gente vai recorrer a qualquer recurso mais fácil que tiver. A primeira ajuda, o nosso entendimento, a nossa sabedoria, o nosso vizinho. Quando a minha filha estava ali, toda vermelha, tentando respirar sem conseguir, a primeira coisa que eu fiz foi subir as escadas da minha casa e gritar por minha mãe. Minha mãe, me socorre. Minha mãe. É difícil confiar em Deus no meio da dor. É difícil confiar em Deus no meio da moagem. Nessa hora a gente nega a fé. Nessa hora a gente pensa que Satanás está se levantando.
A gente apela para o pastor, revelação, faz 7 campanhas, faz tudo, irmãos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Esse processo está extraindo algo precioso, está extraindo um azeite para a tua vida. A gente não consegue entender isso, mas o próprio Cristo foi moído. Isaías 53, verso 10, se não me engano, está escrito e diz assim, ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar. Eu quero te dizer, se o Pai se agradou em moer Jesus, quem somos nós? Existe um moer para a minha vida e para a sua. E por que o Pai se agradou em moer Jesus? Porque o Pai é ruim, porque o Pai queria ver o sofrimento, porque o Pai se agrada em ver o teu moer, o teu sofrer, porque Ele quer ver as suas lágrimas. Não, porque o Pai está vendo o que está além desse sofrimento. O Pai está vendo que existe um azeite fresco a ser extraído por causa dessa moagem. A Bíblia fala que Jesus na cruz contemplou e viu o fruto do seu penoso trabalho. Crucificado na cruz, Ele olhou e viu você. Ele viu a comunidade de esperança. No meio desse processo, se você não decidir confiar em Deus, você vai murmurar, você vai blasfemar, você vai chorar, você vai espernear. Mas se você decidir se voltar para Ele, Ele vai abrir os teus olhos e você vai ver o propósito. Só o entendimento do propósito vai trazer alívio ao teu coração no meio dessa prensa de Deus. Vocês estão me entendendo? Terceiro processo. Depois que aquela azeitona é moída, ela extrai o sumo, um suco preto, uma gosma, que é colocada em um outro equipamento de madeira, e agora ela é pressionada, ela sofre pressão. E talvez você entenda que a moagem e a pressão seja a mesma coisa. A moagem está falando de algo externo, algo físico que você está passando, algo externo que a sua família está vivendo. A pressão é interna. A moagem está relacionada a pessoas do seu redor, pessoas que você ama, mas a pressão é somente interna. A pressão é você consigo mesmo. A pressão vem para te esmagar, para te destruir. A pressão afeta o teu psicológico. A pressão vem e você não entende mais o que fazer. Na moagem você precisa confiar em Deus, mas nessa pressão, além de confiar, você precisa agora dar passos de oração. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis de todo o coração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando você me buscar de todo o coração. Talvez você esteja vivendo uma moagem de Deus, e isso te levou à pressão. Ou talvez algumas pessoas, elas são mais sensíveis, elas vivem a pressão antes mesmo de ver a moagem. Ela já está vendo o processo de ser moído ali na frente, e ela já começa a ser pressionada. Eu quero te dizer, você jamais vai sair vencedor desse processo. Você jamais vai sair vencedor dessa pressão, se você não decidir dobrar os seus joelhos e buscar ao Senhor de todo o teu coração. Por quarto, para finalizar, último processo. Depois daquela pressão, o óleo está claro, mas ainda existem substâncias impuras nele. O óleo, ele é colocado sobre um balde e ele é esquecido. O processo da decantação, o processo da espera, um processo onde o azeite fica lá, fica de lado, e as impurezas estão descendo, e você está sendo refinado no óleo fresco de Deus. Irmãos, eu quero te dizer, nós não precisamos fazer isso nesses dias. Nós não precisamos ir buscar uma azeitona, moer, extrair esse azeite. O azeite está disponível, o Espírito de Deus está sobre você. Mas se não houver um coração sincero diante de Deus, sincero ao ponto de viver esse processo, você jamais será ungido. A Bíblia fala que Ruth, ou melhor, Esther, antes de se apresentar ao rei Assuero, ela passou 1 ano em banhos em perfumes. Nos últimos 6 meses, está escrito na Bíblia, nos últimos 6 meses, durante 1 ano ela passou todo um processo de purificação, de limpeza. Nos últimos 6 meses, ela é banhada
em uma especiaria. Ela passava 8 horas submersa numa banheira de especiaria. E ela saía completamente perfumada e adornada. Depois desses 6 meses, ela se apresenta ao rei. O que é que significa isso? Significa uma sombra, é um exemplo. Nós precisamos ter essa consciência para nos apresentarmos diante de Deus. Você não pode viver uma vida normal, de qualquer jeito. Você não pode viver a sua vida segundo o teu querer. Quantos estavam aqui na conferência? Quantos estavam lá no Micareta? E domingo agora, muitos que estavam no Micareta, eles vão sentar no culto. Sabe por quê? Porque eles têm saudade de presença. E o Espírito está sobre, vem, aquece o coração. Mas depois eles voltam para a festa, para a Micareta, para viver uma vida normal. Existe algo além. Consagre-se ao Senhor. Viva submerso debaixo desse azeite. Um bom perfume de Cristo vai ser exalado sobre a sua vida. E o Rei vai te receber. Amém? O Espírito de Deus está sobre. Ele me ungiu. Para. O desejo de Deus te ungir é porque Ele tem uma missão para você. Existe um propósito. Ele não quer te ungir simplesmente para que você seja um crente bonitinho e que você venha para cá dar uma estrelinha gospel. Não, Ele quer te ungir para te conduzir a uma missão, a um propósito. Ele me ungiu para. Talvez você tenha entrado e saído da igreja e não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, achando que o céu é logo ali e pronto, acabou. Existe algo além. Existe algo mais. Amém? Vocês estão me entendendo? Que o Espírito Santo de Deus, que está sobre ti, aqueça o seu coração nessa hora e desperte em você um desejo de ser ungido de Deus. Amém? Ele tem mais. Vamos orar. Eu queria chamar o Ministério do Louvor. Amém? Se coloca de pé, irmãos. Vamos ler esse versículo junto comigo. Olha só. Buscai com zelo os melhores dons. Existem dons. O que significa dom? Dom significa presente. Quem aqui gosta de receber presente? Paulo, ele está dizendo assim, ó. Ei, busque os melhores presentes. Existem presentes de Deus disponíveis para mim e para você. Existem dons disponíveis para a igreja. Existem dons disponíveis para mim e para você. Busque com zelo. O que é isso, zelo? Essa palavra zelo pode ser traduzida por dedicação, por empenho. Busque com empenho, com dedicação, os melhores dons. Irmãos, não fique achando que você vir para um culto na terça e vir para um culto domingo você vai ser cheio do Espírito. Não, o Espírito está sobre você, mas se você não decidir ser cheio, se você não decidir se empenhar nessa missão, nesse propósito, se você não decidir se dedicar nisso, e como é que eu vou me dedicar? Você vai dedicar se separando do mundo, você vai se dedicar confiando nele, você vai se dedicar orando, você vai se dedicar decidindo ser um nazireu, um homem ou uma mulher separado, consagrado a ele, de votos, de jejuns, de súplica. Isso é buscar com zelo os melhores dons. E ele ainda fala assim, e agora eu vou te mostrar um caminho mais superior. Existe algo mais superior do que receber presente de Deus. Existe mais. Existe muito mais. Eu vejo hoje a igreja, ela tem recebido tão pouca coisa. Certa vez eu ouvi uma mensagem de um homem, o irmão estava compartilhando comigo. Eu vivi numa época, irmãos, e muitos aqui também, numa época que tinha pó de ouro. Quem lembra disso? A gente vinha e existia uma atmosfera da presença de Deus, que a nossa mão se enchia de pó de ouro. Eu vi muito isso. Minha mão vivia com pó de ouro, irmãos. E gente tinha obturação de ouro. Isso acontecia muito. E certa vez, em uma dessas atmosferas, quando veio o pó de ouro, a igreja começou a celebrar, e sapatear, e gritar, meu Deus, Deus está aqui. Um homem se levanta e fala assim, assim diz o Senhor, eu estava vindo com mais, mas só a poeira do céu
chegou até vocês e vocês já acharam que era o bastante. O pó de ouro é a poeira do céu. Existe mais. E nesses dias eu tenho visto uma igreja tão satisfeita com pouca coisa. O que nós vivemos aqui na conferência sobrenatural foi intenso, foi profundo, foi poderoso. Mas eu quero te dizer, existe mais. Se você decidir entrar no teu quarto e experimentar o Senhor com zelo, com dedicação, com empenho, se você decidir consagrar a tua vida ao Senhor, abrindo mão de coisas fúteis, eu não estou falando de coisas grandes, eu estou falando de coisas fúteis. Irmãos, o que é que esse micareta tem para oferecer? O que é que essa pornografia tem para te oferecer? O que é que o adultério tem para te oferecer? Eu estou falando abrir mão de coisas fúteis. Se você decidir começar por esse primeiro processo, abrir mão de certas coisas, do que você assiste, do que você... pastor, vamos entrar agora então nessa liturgia de religiosidade, irmão. Se você quiser chamar de religiosidade, chame. Eu quero chamar de apaixonado por Jesus. Se você entende que maior é aquele que estamos buscando do que aquilo que estamos deixando, você não vai ter essa visão da religiosidade. Existe mais. O Espírito está sobre. Decida ser ungido nessa noite. Amém? Ele pode hoje vir sobre a sua vida de tal forma que toda a sua história será transformada. Foi isso que aconteceu comigo uma vez. Eu voltei para casa de um culto normal. Quando eu cheguei em casa, eu sentei na minha cama. Jesus estava lá. E a minha primeira experiência com o Senhor é inesquecível. Foi inesquecível. Depois daquele dia eu nunca mais fui mesmo. Que hoje o Espírito venha sobre você e te capture. Amém? Fechar os olhos, vamos adorar o Senhor. Eu não quero ser o mesmo. Decidi sair daqui transformado nessa noite. Unge no Senhor, unge no Senhor. Feche teus olhos, levante as tuas mãos. Vem, Espírito Santo de Deus. Queremos ir além, queremos mais. Não nega-nos a tua glória nessa noite. Vem com a tua glória, vem com o peso da tua glória. Oh Senhor, olhos abertos, um coração sensível, que nós venhamos experimentar algo além, algo do mais, que nossos olhos venham ver o Senhor. Oh Senhor, nós oramos, clamamos. Oh, santidade ao Senhor. Que esse grito venha ecoar os céus e os céus dos céus. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Uma geração separada, consagrada. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Purificai as mãos, ó pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, converta o seu coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Erga as tuas mãos ao Senhor. Santidade ao Senhor. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Santidade ao Senhor. Purificai as vossas mãos, pecadores. Senhor, nessa noite nós te apresentamos as nossas mãos. Vem com o teu sangue, santifica as nossas mãos. Assim como o Senhor lavou os pés dos discípulos, purifica-nos nessa noite, santifica-nos nessa noite. Pelo teu sangue, pelo novo e vivo caminho, nós oramos e declaramos santidade ao Senhor. Você pode dizer isso? Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eu decido ser consagrado ao Senhor. Eu decido viver uma vida em santidade. Nessa noite o Senhor te separa, não para viver segundo os costumes do mundo, não para viver segundo os teus amigos,
não para viver segundo os teus familiares, mas viver segundo o testemunho de Cristo. Oh, santidade ao Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão sendo moídos, estão vivendo um momento de escassez, de enfermidade, de dor. Oh Senhor, como diz a tua palavra, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelha para o matadouro. Assim tem sido a nossa vida. Oh Espírito Santo, ajuda-nos a confiar no Senhor. Oh, você que está sendo moído, pega as suas mãos. Ele tem um braço forte, Ele tem a mão amiga estendida para te resgatar. Assim como Pedro vacilou, Pedro duvidou, e ele estava afundando no meio daquele mar. O Senhor estendeu a mão e resgatou. Ele estende a mão e te resgata nessa noite. Oh, põe os teus pés firmes. Oh Deus, eu oro por aqueles que estão sendo pressionados, como diz a tua palavra. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Somos frágeis, Senhor, somos limitados, mas tudo isso para que a excelência do teu poder esteja em ti, não em nós. Senhor, em tudo nós temos sido atribulados, mas nós não somos angustiados. Estamos perplexos, mas nós não iremos desanimar. Somos perseguidos, mas nós não estaremos desamparados. Às vezes somos até abatidos, mas nós jamais seremos destruídos. Nós confiamos, esperamos e oramos no Senhor. Oh Senhor, eu declaro um novo tempo sobre a comunidade de esperança. Eu declaro um novo tempo sobre a tua vida. Homens e mulheres como José no Egito, como Daniel na Babilônia. Uma geração que não se corrompe diante do pecado, diante das aflições, diante das pressões. Uma geração cheia do Espírito, ungidos. Ergue suas mãos, declare: eu sou ungido de Deus. Oh, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu e eu vou sair daqui para uma missão. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Eu decido nessa noite me tornar um ungido de Deus, pelo Espírito de Deus que habita em mim. Oh, glória. Pega suas mãos, declare glória, glória. Oh, seja renovado, reanimado, revestido de poder. Oh, Santo, Santo. Coloca a tua mão no teu coração, repete comigo e diz assim: Senhor, eu declaro que não viverei uma vida medíocre, não viverei uma vida normal. Eu decido ir além. Senhor, eu declaro que eu quero mais. Eu quero ser ungido. Eu me levanto, eu respondo: eu quero ser um escolhido. Amém. E a sua vida jamais será a mesma. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.